Bom dia, gente. Queria agradecer o convite do CRES, dizer que eu me sinto muito honrada hoje de poder estar aqui, de alguma maneira, representando, né, o Serviço Social do INSS e um grupo de colegas que são muito valorosas, colegas de luta, que eu tenho uma grande admiração. Eu não tenho muito... Não é uma característica minha o poder da síntese, então eu acho que eu não vou usar a apresentação, porque senão a gente vai passar do horário e depois que vocês ficarem com fome, eu não quero que ninguém me culpe, tá bom? Aí eu vou pedir para a Maria Helena me controlar aí, me avisar com 10, com 5 minutos, para que eu possa não me estender demais. Então, gente, como elas já fizeram as devidas apresentações, né? Eu sou a Edivane, sou assistente social do INSS. Acho que muitos colegas aqui de Florianópolis me conhecem, de algumas regiões do estado, por os lugares que a gente tem passado e tem feito algumas falas também. Outras também podem me reconhecer, né? Eu atuo na agência Centro, aqui em Florianópolis, junto com a minha colega Simone, que está aqui hoje também. Somos duas assistentes sociais por uma agência que é a maior agência do estado de Santa Catarina e, atualmente, cumprindo uma CP em relação ao benefício de prestação continuada. E, se antes a gente já não dava conta de atender, de desenvolver o trabalho, hoje a gente dá menos ainda. Então, essa é uma das questões que dizem respeito à nossa condição de trabalho dentro do INSS hoje, que é a insuficiência, né, do quadro de assistentes sociais para o desenvolvimento do nosso trabalho e do que seria o objeto de trabalho do serviço social. A professora Ana Cartacho, uma referência para nós, né, na academia, mas antes da academia, né, enquanto assistente social do INSS, da Previdência, por toda a história, que a gente respeita e admira muito, já colocou uma série de questões que eu também entraria, falaria, então vou tentar passar mais en passant mesmo. Então, gente, a Previdência ela é um espaço, uma política pública, né? É um espaço de trabalho do assistente social. E, dentro da Previdência Social, né, dentro do INSS, existem diferentes setores e diferentes serviços em que o assistente social pode desenvolver o seu trabalho, né? Nós temos assistentes sociais hoje que atuam com a política de recursos humanos do INSS, que, na verdade, é praticamente inexistente. É importante que se diga, né? Em relação à nossa qualidade de trabalho, enquanto servidores públicos, né, a gente tem uma deficiência gigantesca. A gente brinca que, dentro do INSS, o RH é o setor de pagamento no INSS. Né? Como respeitar uma instituição em que o RH é o setor de pagamento? Né? Mas existem alguns profissionais ainda perdidos dentro desses espaços, dentro da instituição. Existem profissionais, assistentes sociais, que trabalham também, uma grande parte da nossa força de trabalho de assistentes sociais dentro da reabilitação profissional, que é um outro serviço dentro do INSS. E eu trabalho dentro do serviço social, né, do INSS, serviço social historicamente conhecido como serviço social previdenciário, que tem um objeto de trabalho. Então, mais do que... nem todos os assistentes sociais que estão na Previdência Social estão no serviço social da Previdência. Porque o serviço social na Previdência, como a professora Ana colocou já, ele é um serviço previdenciário, ele não é só o nome de uma profissão que está posta, né, dentro da instituição. Então, ele tem um objeto próprio de trabalho e tem toda uma história, né, uma história de 72 anos dentro dessa instituição. Então, ele data de 1944, talvez seja um dos espaços de trabalho mais antigos, né, dos assistentes sociais, né, a partir do movimento que a gente tem de institucionalização da nossa profissão no Brasil. E aí, nessa história de 72 anos, a gente tem um percurso muito longo, né, de lutas, de diferentes contextos, né, e esse serviço ele vai se moldando, e assim como a atuação dos profissionais, de acordo com o desenvolvimento dessa instituição, né, com a forma como ela vai se estruturando. E, logo, também é importante que a gente diga que essa instituição ela não está isolada, né, ela está de acordo com o desenvolvimento da sociedade e o andamento da própria profissão dentro dessa sociedade, né? Como que essa profissão se organiza, se vê, quais são as suas concepções políticas, né, ao longo da história. Então, ele não está dissociado de todo esse processo, né? Então, como eu disse, a gente fez 72 anos esse ano, né? Temos uma portaria de 44.
A gente tem um movimento de resistência muito reconhecido, inclusive dentro da sociedade, né? Todo o pessoal que participou, e a professora Ana é uma das referências dentro desse processo, que participou do movimento de resistência desse serviço dentro da Previdência Social, né, ao longo dos anos, né? Nós temos uma mudança de perspectiva desse serviço dentro da instituição, a partir do próprio movimento que vai se construindo e se forjando a partir do próprio movimento de reconceituação da profissão, né, do serviço social, que todos aqui, né, sabem como que funcionou, têm informações de como que se deu, e muito marcado pela matriz teórica metodológica do serviço social, que se consegue garantir, de se construir a partir desse movimento dos profissionais internamente em 1994, que hoje é um documento, né, que figura oficialmente dentro do INSS, que representa uma mudança de perspectiva do serviço social do INSS, do serviço social previdenciário e da sua atuação. Então, esse é um documento bastante importante. Nós temos também, como um marco, que está posto aí, o artigo 88, né? A gente brinca que dentro da instituição, dos nossos espaços de discussão, né, dos grupos dentro do INSS, tanto dentro do Estado, regionalmente, como nacionalmente, que a gente sempre se agarra ao artigo 88. Né? Para que eles não nos desmontem, a gente se agarra ao artigo 88. Né? E que diz o seguinte: compete ao serviço social esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los, e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição, como na dinâmica da sociedade. Então, percebam que esse artigo que está posto na Lei 8.213, que é a Lei Orgânica da Previdência, ele amplia, né, de forma significativa, né, o trabalho, né, o objeto de trabalho do serviço social dentro do INSS, dentro da Previdência Social. E a gente vem lutando, né, no decorrer desses anos da nossa história, para garantir que o nosso objeto de trabalho, né, garantido nessa legislação, os princípios da matriz teórico-metodológica do serviço social, que foi construída dentro de uma perspectiva crítica, do entendimento de que o serviço social ele não poderia ter como objeto a simples execução, né, dos interesses da instituição, da lógica burocratista, institucional, que o INSS, historicamente, né, vem implementando e implementa, né, tentando descaracterizar a Previdência Social do que ela é, que é uma política pública. Então, a gente vivencia cotidianamente, dentro dessa instituição, a tentativa de tornar, e acho que talvez esse ano seja o mais o maior exemplo, né, seja o mais possível que a gente possa usar, porque em 90 anos de história nós tivemos o Ministério da Previdência Social, que foi extinto esse ano, né? E como a professora coloca antes, isso não é de graça, isso tem uma lógica, né? Tem uma impressão, tem uma marca que se deixa, né? A gente hoje a gente também brinca sobre isso, né, num puxadinho dentro do Ministério INSS, do Ministério do Desenvolvimento Social Agrário, separado da questão da própria previdência, dos demais pontos que compõem, né, esta política, né, dentro do governo do Estado brasileiro. E isso imprime, né, uma lógica, a lógica que se quer dar a esse sistema. Se, como a professora colocava antes, já foi posto no próprio nome INSS, enquanto instituição que operacionaliza o regime geral, a lógica, no nome já está posta a lógica do seguro, né? Então, isso fica muito mais evidente com essas medidas que foram tomadas, né, nesse ano, nesse último ano, e com o que está sendo o cenário que está posto agora, com o que vem pela frente, que é eu não diria nem mais uma contra-reforma, é praticamente destruir tudo que se foi construído. Se nós tivemos alguns avanços, né, com a Constituição de 1988, a partir dos movimentos sociais, a partir do momento que vivia a sociedade brasileira, de saída do processo de ditadura militar, de efervescência dos movimentos sociais, e tardiamente imprimimos, né, um conceito, né, uma categoria de seguridade social dentro da legislação maior desse país, que é a Constituição Federal,
Iniciamos um processo de construção a partir das leis específicas na década de 90. Eu sempre tenho cuidado de falar que a gente nem começou a construir uma Seguridade Social e, na sequência, já começou a desmontar. Então, tardiamente, vamos tentar construir, né? E muito tardiamente, porque no mundo já estava num outro processo, né, de destruição, que a gente conhece como estado de bem-estar social, né, que se desenvolveu nos países centrais. Nós não chegamos a ter essa experiência aqui. E já começamos a fazer a destruição do que nem tinha sido construído, né? E isso fica muito claro quando a gente vai percebendo na história a lógica que a gente vivenciou nos anos 90, com a chegada e a força total que veio o neoliberalismo, né, e as medidas de privatizações, inclusive nesse período, a iminência que se viveu, né, de privatização da Previdência Social, especialmente dentro do governo Fernando Henrique Cardoso, e as medidas que sucederam, né, desde então. O serviço social, então, ele vive, conforme eu já comentei, né, ele vive os processos dentro da instituição e vive esse movimento da sociedade, né. Em 98, ele chegou a ser extinto, né, da estrutura da Previdência Social, do nosso organograma, porque não se tem entendimento de que um serviço que tenha como esse objeto de trabalho se enquadre dentro de uma lógica do seguro, né, de seguradora que se tenta imprimir para essa política pública, né. A gente sempre fala que, quando a gente estuda um pouquinho de financiamento, você percebe que a Previdência Social ela é seguro para concessão, né, mas não para arrecadação. Porque, quando a gente vai estudar o seu financiamento, a gente percebe que o orçamento que vem para a Seguridade Social, que vem para o Fundo da Seguridade Social, ele é coletivo. Ele não é um financiamento advindo, né, apenas das contribuições diretas dos trabalhadores. Então, o que significa dizer que mesmo aquela pessoa que nunca teve carteira assinada, que nunca contribuiu com o carnê, que não teve essa possibilidade efetiva de realizar essas contribuições, que hoje representam mais de 40% da população brasileira que está em idade produtiva e que não consegue ser segurada da Previdência Social, mesmo essas pessoas elas contribuem para a Previdência. Porque, a partir de 1998, com a recomposição que a gente tem dessas políticas e do próprio fundo que as financia, a gente tem um fundo composto pelas contribuições diretas de trabalhadores e empregadores, mas por uma série de outras receitas que incidem principalmente sobre o consumo. O COFINS, que é uma contribuição que, inclusive, tem um nome muito significativo, né, muito marcante, é contribuição para o financiamento da Seguridade Social. E que hoje a gente brinca carinhosamente, né, o apelido dele é contribuição para o financiamento da dívida pública. Por todas as desregulamentações, né, as desvinculações de receitas que a gente sabe que tem tirado recursos da Seguridade Social e colocado esses recursos que seriam para fazer previdência, assistência e saúde para pagar, né, para fazer superávit para pagamento não da dívida pública, né, porque a gente sabe que uma dívida desde 94 cresceu 54 vezes. Quando você vai estudar como é que se deu o crescimento dessa dívida, a gente fez superávit desde então. A gente tem essa política de austeridade, de ajuste fiscal, não é de hoje, né? Ela só vem se aprofundando. Desde então a gente vem fazendo superávit todos os anos e paga quase metade do nosso PIB em juros e amortização da dívida. E essa dívida cresce 54 vezes desde 94, então não é para pagamento da dívida, né? Porque senão, qual é a lógica? Quando a gente paga uma dívida, ela diminui. Não é o caso da dívida pública brasileira, né? Não é o caso que a gente vivencia no Brasil hoje. E aí eu falava do serviço social que dentro dessa instituição sofre ataques porque não consegue, dentro dessa estrutura que a gente tem de seguro hoje, seu objeto de trabalho ele não consegue ser reconhecido dentro dessa instituição, né, a importância disso. E aí a gente tem inúmeros embates históricos e embates cotidianos, né? Então, temos várias colegas aqui que conhecem essa realidade de perto e que sabem o que a gente vivencia para poder garantir. A gente brinca também, para poder garantir o nosso trabalho, no sentido de garantir o nosso direito a trabalhar. A gente fica brigando cotidianamente para poder trabalhar, para poder desenvolver o nosso trabalho.
dentro da instituição. Porque o que a instituição espera de nós diverge, na minha percepção, frontalmente com o que é o objeto do nosso trabalho. Que é uma invenção nossa, né? A gente conseguiu garantir algumas questões que estão dentro de uma legislação. Às vezes a gente anda com a legislação embaixo do braço para provar que a gente não está saindo do INSS para passear, que a gente está saindo para desenvolver o trabalho que está posto, inclusive, dentro das normatizações institucionais. Então, essa é a situação que a gente vive no INSS em relação a isso. O serviço social, em 98, ele tem essa ameaça de extinção, ele chega a ser extinto, né, por duas situações que foram vivenciadas. Ele volta para a estrutura da instituição a partir de um processo de mobilização popular do conselho, da sociedade, que conhecia o trabalho do serviço, no que era desenvolvido, né, e reconhecendo sua importância para a sociedade. Esse intenso processo de mobilização faz com que o governo retroceda, né, volte atrás em relação à medida de extinção. No entanto, você tem várias formas de se extinguir um serviço, né? Uma é a extinção do que eles tentaram fazer, extinção direta, tirando o serviço social do organograma e da legislação da instituição, e a outra é o que eles fazem cotidianamente, não só com o serviço social previdenciário, mas com outros serviços, né? Que é esvaziá-lo. Colocar os profissionais para atender dentro de outras áreas, não fazer concurso público. Aí você mata o serviço, não necessariamente por uma ação direta, né, mas indiretamente você mata as possibilidades que esse serviço desenvolva as atividades e ele vai, consequentemente, acabando aos poucos. Então, foi isso que fizeram com o serviço social dos anos 90, foi isso que fizeram durante os anos 2000 com o serviço social. E aí, nesse período, a gente chegou a ficar 28 anos sem concurso público para a reposição da força de trabalho do serviço social. Então, a gente, dentro da instituição, a gente sempre fala que a gente tem as velhas, entre aspas, né, no sentido não de idade, mas no sentido de que são as pessoas que entraram antes desse período, e as novas, que entraram a partir do processo de recomposição do serviço social que se dá com o concurso público de 2009. Esse concurso ele sai também não sem muita mobilização e articulação dos profissionais da instituição. Sai muito por conta, eu diria que talvez para a instituição a única justificativa para essa contratação tenha sido essa, de um decreto que vai mudar a avaliação do benefício de prestação continuada a partir da lógica de entendimento da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, que vai trazer uma outra avaliação, vai ampliar a perspectiva de avaliação em relação à deficiência, seguindo normativas de organismos internacionais. E, naquele momento, esse decreto sai em 2007, a perícia médica, né, porque, muito embora o BPC ele não seja um benefício da Previdência Social, é um benefício da assistência social, historicamente, ele é operacionalizado dentro do INSS. Então, dentro dessa perspectiva, se percebeu, né, se tinha como eminente a necessidade de contratação de outros profissionais para participar dessa avaliação, né? Então, acabou que esse decreto foi a possibilidade que se teve, naquele momento, de recompor a força de trabalho do serviço social do INSS. E aí a gente tem o concurso público de 2009, que é em 2009 que esse decreto oficialmente começa a ser operacionalizado, né, essa nova forma de avaliação. Nós temos uma contratação de aproximadamente 1.350 profissionais em 2 momentos, né, 2 chamadas desse concurso público. Essa recomposição da força de trabalho, né, então, ela se dá em 2 momentos. E, nesse primeiro momento, os profissionais entram para a instituição para fazer já um trabalho que estava represado, que eram essas avaliações sociais que estavam esperando a chegada dos profissionais, né? Desde então, a perícia médica e o serviço social dividem o peso da avaliação da incapacidade, considerando outros elementos do que a visão médica, né, funcionalista, cartesiana, que sempre foi utilizada para a avaliação da incapacidade.
E são consideradas, a partir daí, todas as barreiras sociais que são postas no nosso meio para a pessoa com deficiência, para que ela possa ter condições de desenvolvimento. E a gente sabe a sociedade que a gente vive, quanto a sociedade que a gente vive ela não é inclusiva e não possibilita que essas pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades, às mesmas condições, né? E isso em vários aspectos, né? Em relação à questão da sociedade e da deficiência, a relação da sociedade com a deficiência, né? E, a partir dessa entrada na instituição, nesse primeiro momento, a gente tem um número grande de benefícios represados, porque não tínhamos profissionais para atender. Esses profissionais chegam até ter um processo de ambientação para começar a atender essa demanda. A gente vive um período, nesse momento, de adaptação, né? E começam a surgir os problemas, né? Primeiro deles, né, a instituição, como eu falei, 28 anos sem concurso público, tinha um número reduzidíssimo de profissionais, assistentes sociais, dentro do INSS, nesse momento. A maioria das agências não tinha assistente social, então muitas assistentes sociais chegam para iniciar um serviço dentro de um espaço de trabalho. Viu? Eu tentei, gente, eu tentei. Tá, vou dar uma corridinha. Iniciar um serviço, né, dentro do espaço de trabalho, construir todo um espaço de trabalho. E esse serviço não era entendido, não era conhecido pelos colegas, que estavam numa outra lógica, né? O INSS, apesar de ser uma instituição pública, ele segue toda a lógica de uma instituição privada. Então, sabe aquela cultura de metas, de cumprimento, de gratificação por desempenho? Essa é a nossa realidade no INSS em relação ao número de atendimentos, ao número de metas que precisamos cumprir, de agenda. Então, como adequar um serviço que tem esse objeto, por meio da realização de atendimentos individuais e coletivos, por meio de socialização de informações, a essa lógica institucional. Então, aí começam os nossos problemas. Uma grande rejeição por parte da instituição sobre o nosso trabalho, uma grande desconfiança em relação às atividades que nós exercíamos e o entendimento, né, de que isso não era demanda prioritária e que o assistente social poderia auxiliar, ser mão de obra, força de trabalho auxiliar no desenvolvimento das atividades dos atendimentos cotidianos do INSS. Então, entram várias questões aí de desvio de função, pressão por habilitação de benefício e outras várias questões que a gente sempre falava, né? Tipo, estão vendo a gente aí, acho que a gente não está fazendo nada, daqui um pouco alguém vai dar uma vassoura, por favor, varra o chão, né? E aí a situação que a gente viveu nesse momento de assédio, de adoecimento de colegas e que vivencia até hoje é bastante grande. Então, grandes brigas foram compradas nesse sentido. A gente viveu e ainda vive, né, essa necessidade de estar provando a todo momento o que fazemos aqui dentro, qual a importância do que a gente realiza. A gente tem uma condição de trabalho extremamente precária, precarizada. Nós não temos assistente social em todas as agências do INSS e temos assistente social em número insuficiente na maioria das agências que tem. Então, é para fazer o que dá. A gente tem um grande número de deslocamentos de profissionais que precisam se deslocar para atender esses atendimentos que são considerados prioritários para a instituição, que são as avaliações sociais, hoje do benefício de prestação continuada, que precisam se deslocar semanalmente para outras agências para fazer esse atendimento. Quando a gente tem, né, a compreensão de que precisaríamos de pelo menos um profissional por agência, ainda que nas agências menores, para dar conta de atender o que diz o nosso artigo 88, né? E que é o objeto do nosso trabalho, né? A gente tem uma condição precária de estrutura física mesmo. Muitas colegas sem uma sala de atendimento adequada, né? E nesse rol eu me incluo. A gente tem hoje na Agência Centro uma agência que não tem acessibilidade, né? Então, como que você pode pensar numa implementação, numa garantia de direito da acessibilidade se o INSS, que é o INSS, não oferece acessibilidade, né, para os seus segurados e usuários? Então, essa é a condição que a gente vive hoje. A gente não tem uma sala de reuniões, não tem um espaço para realizar atividades
coletivas. A gente não tem carro, na maioria das vezes, para fazer os deslocamentos, precisa fazer com carro próprio, para fazer visita, para fazer reunião, para ir para a comunidade. A gente tem falta de recursos, muitas vezes, porque existe uma verba para pagamento desses deslocamentos, falta de recursos. A gente tem colegas que se deslocam mais de 100 quilômetros e que, muitas vezes, com carro próprio e não recebem diária, não recebem nada para fazer isso. E a instituição nos cobra esse atendimento e a gente se vê numa situação precarizada, enquanto trabalhador, mas também se vê numa situação muito difícil e complexa, que é a nossa situação enquanto trabalhadores e a situação daquele trabalhador que precisa do atendimento. E muitas vezes a gente se vê passando por cima do que deveria ser um direito nosso para poder prestar aquele atendimento e garantir o direito do nosso usuário, do nosso segurado. Então, essa seria um pouco a nossa lógica. Gente, então, dentro dessa lógica do desmonte da Seguridade Social, o serviço social está totalmente, inserido nessa lógica. A professora Ana trouxe para a gente vários elementos aí do que se apresenta como sendo a perspectiva de reforma, que, infelizmente, hoje a nossa tendência não é nada otimista, nossas perspectivas em relação à não aprovação dessa reforma. A gente teve essa madrugada, acho que esse Congresso nunca trabalhou tanto, né? Quando é necessário, eles trabalham, né, gente? Quando é necessário para eles. Nunca trabalhou tanto a aprovação da PEC, 55, no primeiro turno no Senado. A gente tem uma série de outras questões que, nesses meses, têm passado a toque de caixa. A gente vive uma conjuntura política que existe em 2/3 do Congresso, que vão aprovar facilmente essas medidas. E a impressão de que a lógica é que eles nos bombardeiem mesmo, para que a gente não tenha, enquanto classe trabalhadora, tempo de reagir, condições de organizar a nossa resistência. E aí a gente tem, o que as professoras já comentaram aqui, o desmonte do Estado democrático de direito, que, com todas as ressalvas que eu tenho a defender esse Estado também, e a gente sabe que quais são as implicações. O desmonte desse Estado não é porque a gente desmonte esse Estado e construa um outro Estado que seja mais justo, igualitário, e, de fato, uma democracia que não seja essa democracia que nós temos hoje, que é representativa, e que eu acho que, nesse momento, nem representativa é mais. E a gente tem, nesse processo de ofensiva do capital, um ataque direto à política de previdência social, que, dentre as políticas públicas brasileiras, depois da política social da dívida, que consumiu 43% dos nossos recursos no ano passado, que a gente diz que é a maior política social que hoje a gente tem, que, na verdade, é uma política de enriquecimento bancário, voltada totalmente para um momento que a gente vive, que é o momento do capital financeiro. A política que tem mais recursos é a Previdência Social. E aí, se tem mais recursos, historicamente, se cresce o olho para onde tem mais recursos, é de onde dá para tirar. E a reforma que a gente tem hoje proposta para a Previdência, a professora citou alguns pontos, já tal qual, a reforma em relação à extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, com mais tempo de contribuição, aos 65 anos para todos, que mexe diretamente no direito das mulheres. Porque hoje, se a gente tem uma aposentadoria por idade de 60 anos para a mulher urbana, 55 anos para a mulher rural, a mulher vai se aposentar aos 65 anos, todas as categorias, significa para a mulher do campo 10 anos a mais de exercício da sua atividade. E com todas as questões que estão implicadas nesse sentido, com a dívida histórica que essa sociedade tem com as mulheres, em função de a mulher ser responsável direto pela esfera da reprodução, não só da produção, estar inserida na produção, mas ser a responsável ainda dentro da nossa sociedade pela esfera da reprodução, ter duplas, triplas jornadas, ou até, às vezes, até mais do que isso. E todo mundo que é mulher aqui sabe como que isso funciona, e como que isso se reproduz na nossa sociedade, A gente tem outras tantas questões, mexer na pensão por morte, que também é um benefício, que historicamente é um benefício concedido às mulheres. A maior parte das nossas pensões são concedidas a mulheres, as nossas dependentes, dos segurados, por uma série de questões que eu não vou poder entrar aqui também. E o mais grave de todos ainda, na minha percepção, dentre os vários ataques que estão postos aí,
é a questão da desvinculação do piso, tá, dos benefícios previdenciários do salário mínimo. Hoje, mais de 80% das pessoas que recebem benefício previdenciário recebem benefícios no valor do salário mínimo. E desvincular o piso previdenciário do salário mínimo significa jogar esses 80% na miséria absoluta. A gente já vive uma situação de que esses trabalhadores hoje que recebem salário mínimo contam só com 70% da sua aposentadoria e de suas pensões, tendo em vista a lógica dos empréstimos consignados, a financiarização que se instaurou nos últimos anos. Daí os trabalhadores, o que acontece? O que a gente acompanha dia a dia. Tem que viver com 70% da sua renda, porque eles fazem um primeiro empréstimo e eles nunca mais saem desse primeiro empréstimo, porque eles vão pegando empréstimo para renovar e para pagar o outro empréstimo. Então, essa é a lógica que a gente vive. Então, vocês imaginem viver com menos do que isso. É jogar essa população na miséria absoluta. Enfim, e aí, dentre esse mito do déficit, dentre essas questões, eles jogam para a sociedade que todos precisamos abrir mão, né, de alguma coisa agora. Sim, eu vou encerrar. De abrir mão de alguma coisa agora, né, ceder um pouco para que o Brasil volte a crescer, né? E a gente sabe que isso é uma mentira, que a crise econômica, essa crise econômica não fomos nós, trabalhadores, que construímos. Não foram os trabalhadores da Seguridade, os trabalhadores que recebem benefícios, né, tanto os benefícios de prestação direta, quanto usam o serviço da Seguridade Social, que construíram. Esses trabalhadores, a classe trabalhadora, contribui para que 1% da sociedade possa ter enriquecimento e concentração do renda nos moldes que nós temos no Brasil hoje. E aí, enquanto Serviço Social da Previdência, e pensando no artigo 88, nas ações de socialização interna e externa na instituição, e algumas ações que a gente vem realizando, a única possibilidade que eu percebo nesse contexto é a luta política, né? É a organização política, que os trabalhadores, e aí eu falo do INSS, porque é a temática que está posta para que eu possa dizer, mas não apenas, eu acho que, nesse momento, isso não é suficiente, de modo algum, é a união dos trabalhadores dessas 3 políticas de Seguridade Social, que compõem a Seguridade Social, para que possam trabalhar efetivamente com a população essa questão, a questão política de todas essas reformas que estão postas, de todo esse desmonte que está posto aí hoje, e alertar a população. Porque a população ela é orientada e ela é informada, a gente sabe, por uma mídia que tem interesses que estão postos e que colocam que não são os interesses da classe trabalhadora, né, historicamente isso, né, o poder midiático, que colocam a população numa situação muito difícil, de não saber o que fazer. Então, é nossa obrigação, enquanto profissionais do INSS, sairmos de dentro do INSS, sim, nesse momento, irmos para os movimentos, irmos para as instituições, para a rede socioassistencial, para socializar informações a respeito desse desmonte que está posto na Seguridade Social, organizarmos as comunidades, fazermos nada, gente, nada que se faça nesse momento, tá, pode ser mais importante do que isso. O que a instituição nos cobra é que a gente fique dentro da instituição despachando processo. Despachando o processo e garantindo o que eles dizem de direito individual, que é o direito individual da pessoa que procura o INSS. Só que, nesse ritmo de despacho de processo, eu falo do INSS, mas isso cabe para assistência e para a saúde também, atendimento dos casos pontuais, a gente está apagando um incêndio de uma coisa que não vai existir daqui a pouco mais. A gente não vai ter mais processo para despachar, porque não vai ter mais direito. Não vai ter mais benefício. Então, nesse momento, os assistentes sociais eles precisam se unificar a sua luta com o restante da classe trabalhadora, irem para fora da instituição, saírem dos seus espaços de trabalho para fazer esse trabalho com a comunidade, com os movimentos sociais, com a rede, e fazer um alerta, levar essas informações para a população que, infelizmente, nesse contexto, não consegue ter acesso. Então, é só a luta da classe trabalhadora que vai poder barrar esse rolo compressor que o governo está passando em cima da classe trabalhadora. É isso, gente. Teria mais coisa para falar, mas acabou o tempo. Obrigada.